Agora eu vou apresentar para você qual que é a configuração dos meus robôs, né? Então eu trabalho com 3 robôs para o primeiro tempo e 3 robôs para o segundo tempo, né? Então, como que eu reconheço, né, as siglas aqui, né? Então, na verdade, é muito simples. Acredito que você vá até se surpreender, porque muita gente pode estar pensando que os robôs meus têm muitas configurações, muita coisa envolvida, e você vai ver que tem pouca coisa. Ou seja, tem muito jogo bom na grade, jogo de qualidade. É a gente que tem que definir o nosso algoritmo, né? E simplesmente falar para o robô, né? Ô, robozinho, avisa eu aí assim que você encontrar um jogo assim, assim, assado, né? Bom, então aqui TMA, para mim, né, é uma abreviação, porque senão fica tudo bagunçado aqui também, e eu sou muito metódico, né? Então aqui no caso é time mandante amassando, pressionando, né? Então amassando, né? TVA seria time visitante amassando, né? E TEQ, para mim, é para identificar quando são times equilibrados, um jogo bem equilibrado, mas equilibrado num nível bom, né? Equilibrado nivelando por cima, não por baixo, né? Então vamos um por um aqui, que aí fica mais fácil, né? Então o primeiro aqui, ó, time mandante amassando. O que eu utilizo nele, ó? Eu peço para ele me avisar dos 27, entre, né, os 27 e os 37 minutos, ou seja, se o jogo atingir os parâmetros que eu quero logo aos 27, ele já me avisa. E aí eu começo a monitorar o jogo ali a partir dos 30, né, para começar a aplicar a técnica que eu trabalho, né? Então, eu acredito muito em amostragem, eu acredito em manter uma técnica e ficar martelando ela. Então, a técnica de HTevo e de FTevo, que são as minhas técnicas, que eu explico totalmente, detalhadamente, tintim por tintim, no curso Scantevo, né? Aqui é um curso só do Corner Pro, então não vale pegar um módulo e ficar tratando sobre técnicas, né? Acredito que quem opera já entende, né? O último canto, 2 cantos, asiático, etc. Então vamos focar aqui no robô, né? Então ele me avisa entre os 27 e os 37, tá? Então é um cenário de jogo aí onde o time mandante está amassando, né? Pressionando. Então eu peço para ver aqui o link de análise do jogo, que é a página dentro do Corner Pro, né? Eu peço o link da Bet365 para já ir lá e pesquisar rapidinho o jogo, encontrar facilmente. E peço para ele me dar essas estatísticas aqui, né? Então, para eu ver a quantidade de ataque perigoso dos 2 times, né? Se tiver o mandante com uma quantidade muito maior, eu já vou ver ali. E mais abaixo eu vou mostrar quanto que eu defino isso aqui. Mas eu gosto de checar mesmo sabendo que o robô vai me enviar somente se passar no parâmetro que eu determinei lá embaixo, né? Então eu gosto de ver ataque perigoso, chute no gol, chute para fora, escanteio, cartões vermelhos. Isso aqui eu sempre olho, né? É interessante, vale a pena, a gente tem que olhar para ver se, por exemplo, nesse caso aqui, se o visitante tivesse com 1 a menos, seria melhor ainda, porque além do mandante estar amassando, o outro está com uma desvantagem de um jogador a menos, né? E aqui os minutos em que saíram os últimos cantos e gols, né? Então eu gosto de ver essas informações. Aqui eu defino que o mercado de escanteio tem que estar aberto, senão não tem como a gente operar, né? E aqui eu defino para o time favorito estar perdendo ou empatando, né? Então aqui, ó, eu defino que ele pode estar perdendo no máximo por 1, né? Então, beleza. Agora, quão favorito é esse time? Isso eu não determino aqui. Se eu colocasse aqui, por exemplo, eu ia falar assim, até 1.50, eu ia estar obrigando, né, que esse time seria super favorito perdendo ou empatando. Se eu colocasse até 2 mais ou menos, seria um time favorito perdendo ou empatando. Então eu gosto de deixar aberto, porque para mim, na operação ao vivo, como você viu em vários exemplos que eu postei no curso, eu gosto de ignorar um pouco
confronto, contexto, tabela, enfim, né? Para mim, vale o que está acontecendo ali naquele espaço de tempo que a gente está monitorando e que está fazendo a operação, tá? Então, isso aqui eu deixo aberto. Então, eu não restringo o nível de favoritismo aqui, nada disso, tá? Então, dessa parte é somente isso. Mais abaixo aqui é pouquíssima coisa que eu defino, por incrível que pareça. Então, eu coloco uma quantidade de ataque perigoso, né, por minuto. Então, aqui eu defino, ó, por minuto, de 1. Então, eu quero pelo menos um ataque perigoso por minuto para o time mandante, né? Então, aqui está home, mandante, né? Somente isso que eu defino aqui. Chance de gol eu defino 6. E aí, tanto faz se for, por exemplo, 2 chutes para fora, 2 chutes no gol, 2 escanteios, ou 4 escanteios e 2 chutes no gol. Isso eu vou olhar assim que receber a mensagem. Eu só quero que ele me fala. Teve 6 chances de gol? Teve, então me avisa. Depois eu olho, eu dou aquela última peneirada. E eu particularmente gosto quando está um pouquinho dividido. Eu não gosto quando tem, por exemplo, 0 escanteio, 0 chute no gol, 6 chute para fora. Para mim não faz muito sentido, entendeu? Aí eu não faria a entrada. Então por isso que a última análise é sempre nossa. E aqui, palavras para excluir, né? Futebol feminino, que eu não trabalho. O futebol feminino ele é muito bom para gol, na minha opinião, mas para escanteio eu não gosto muito não. E aqui, amistosos. Então é somente esse o meu robô para primeiro tempo, quando eu quero um time mandante amassando, tá? É exatamente isso. Então você vai ver nas aulas do curso aí onde eu deixei o dia inteiro o robô, né? Durante 2 dias, na verdade. Então sempre que você vê ali TMA, né? HT TMA, saiba que foi exatamente esse robô, perdão, esse robô que me avisou. Depois, para o time visitante amassando, que é o segundo robô, eu simplesmente alterei e coloquei, em vez de mandante aqui, coloquei visitante, né? Então aqui, ó, TVA, todos os parâmetros aqui idênticos. Aqui nos ataques perigosos eu coloquei o visitante. Chance de gol exatamente a mesma, eu só coloquei o visitante. Então é exatamente o mesmo robô, mas determinado para o visitante, igualzinho. O TEQ, que seria o jogo equilibrado aí, né? O que eu coloco? Aqui eu já defino 0, ó. Então, para mim, tem que ser uma diferença de valores de quanto? De 0. Então, o jogo obrigatoriamente tem que estar empatado, tá? Então, eu começo a definir o equilíbrio a partir daqui, né? Então, jogo empatado. Quantidade de ataque perigoso. Por considerar equilibrado, eu não trabalho com 1 aqui, porque eu estava definindo antes 1 de APPM para um time, né, e depois para o outro time. Agora eu não poderia definir aqui 1 para cada um, seria muita coisa, muito rigor, né? Então eu defino 0,75, né? Por que esse pensamento meu aqui? Porque já fiz vários testes, né? Se você colocar 1, fica muito alto. Colocar 0,5, por exemplo, é um jogo mais lento, sabe? Não é tão lento, mas é um pouco lento. Então 75 para mim é o que vem funcionando já tem um bom tempo e eu não altero isso. Então ataque perigoso 0,75, porém aqui eu não estou definindo para mandante ou visitante. Eu estou definindo que seja para ambos os times, ou seja, se o jogo tiver com um time com 0,75, 0,80, 0,90 e o outro time tiver abaixo de 0,75, esse robô não vai me notificar, ele não vai considerar a partida como equilibrada. E a mesma coisa aqui, ó, na chance de gol. Então, ao invés de eu determinar uma quantidade para o mandante ou para o visitante apenas, eu defino 3, mas para cada time, ou seja, para ambos os times. Se um time tiver com 3 chances de gol, o outro com 2, esse robô não vai me avisar, tá? Então, perfeito. E aí, o melhor dos mundos, eu que gosto das coisas equilibradas, né? Para mim, seria se os dois times tivessem aí um chute a gol, um chute para fora, um escanteio. Ou, por exemplo, 2 chutes a gol, um escanteio. Ou 2 escanteios, um chute a gol. Então, assim, o mais próximo ali de acontecer um gol, assim, possível. Assim. Então,
times finalizando bem, né? Sair fora daquela coisa de se entrar aqui, por exemplo, 3 chutes para fora para cada time, sabe? Uma coisa assim fica meio complicado. Por que isso? Porque na minha concepção, né? A gente tem a possibilidade num jogo equilibrado da coisa acontecer dos dois lados, então eu preciso que os dois lados estejam com o pé na forma, finalizando no gol ou conseguindo escanteio, né? E aqui eu também retiro aí, ó, futebol feminino e amistosos. Então basicamente esses são os meus 3 robôs, né? E para o segundo tempo, né, aqui eu vou passar até mais rápido, é exatamente a mesma coisa, tá? Porém, o intervalo de tempo vai ser lá depois dos 77 até os 87, aqui no caso é mandante amassando, mesma coisa, perdendo no máximo por 1 ou empatando, né? E aí o que eu defino aqui de ataque perigoso? 1 também, igual no primeiro tempo, para mim é 1, tá? Para o mandante, né, por minuto, 1 APPM para o mandante. Chance de gol, aqui aí eu já aumento a quantidade, 12. Repetindo, eu gosto de equilíbrio, então se tiver ali 4 escanteio, 4 chute no gol, 4 chute para fora ou coisa próxima disso, é o tipo de cenário que eu mais gosto. Se tiver lá 10 chutes para fora, 1 escanteio, 1 chute no gol, esse tipo de coisa já me desanima um pouco, tá? E aqui, fora futebol feminino, fora amistosos, tá? Então, basicamente a mesma coisa, aqui no visitante amassando, FT, né? Então, depois do 77, mesma coisa, tudo igual, tudo exatamente igual. E aqui em ataque perigoso eu só defino que é para o visitante. Chance de gol, mesma coisa, eu só defino que é para o visitante, tá? Por que isso? Tem gente que não gosta desse tipo de cenário. Eu gosto, porque se estiver passando por esses números aqui, é um jogo muito movimentado e com chance de gol, sim, né? Então é por isso que eu não defino também o nível de favoritismo, né? Eu gosto de receber a dica aqui, né, do meu robô, eu vou lá e dou uma olhada no gráfico, vejo como está o gráfico, vejo como está aquela pressão, né, o índice de pressão, e a partir dali, né, como eu fiz em vários vídeos aí, inclusive aqui no curso, a partir dali eu tomo minha decisão final, né? Basicamente é isso. E por fim, a partida equilibrada no FT, então é lá no final também, tem que estar empatado, então diferença de gol, né, intervalo de resultado aqui de gol de 0, então tem que estar empatado de qualquer jeito. Não defino aqui favoritismo de ninguém. Quantidade de chance de ataque perigoso, né, mesma coisa, 0,75, para mim está excelente, tem gente que consideraria só 1, não sei o que. A minha técnica, né, a minha estratégia é em cima desse 0,75 quando é ambos os times, tá? Por minuto, né? E a chance de gol, eu faço uma divisão. Aqui eu sou um pouquinho mais criterioso, né? Mas é para eu ver que realmente é um jogo movimentado, um jogo com finalização. Então, 9 para ambos os times, né? Que eu gosto de traduzir aqui como para cada um. Então, se um time tiver com 9 finalização ali, o outro com 8, não vai passar no crivo desse meu robô, tá? Ah, por quê? Porque tem gente que trabalha com mais, tem gente que trabalha com menos. Então, assim, eu fiquei um longo período lapidando esses 3 robôs que viraram 6, porque só muda o intervalo de tempo depois, né? E para mim, esse número está excelente. E é o que funciona, né? Então, eu não mexo nele. Então, basicamente, esses são os 6 robôs que eu trabalho, que você pode copiar exatamente igualzinho e você vai ter exatamente os robôs que eu trabalho no dia a dia. Já tem um bom tempo, vez ou outra, eu crio cópia e fico fazendo outros testes, outras possibilidades, mais criterioso, menos criterioso, e vou validando e vejo que vai, vejo que não vai. Então, assim, para mim, esse é o meu kit de ferramenta que vem funcionando, que eu fiz os vídeos, que você pode ver, inclusive os nomes lá no Telegram das estratégias chegando, você vai ver quantos que foram TMA, quantos que foram TVA, quantos que foram TEQ, tá? Basicamente é isso. E aí eu resolvi gravar mais uma aula, né? Porque uma das dúvidas que mais chega para mim relacionada a robô é o seguinte: como que eu faço um robô para estratégia, né? Para técnica do funil, né? Então eu vou gravar uma aula especificamente sobre essa técnica, sobre como montar ele ali, beleza?
Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.